Olá pessoal, então vamos começar a aula, resolvendo alguns exercícios sobre instrumentos de medidas, perímetro, multímetro. Tá? Aqui não tem basicamente fórmulas, qual é a fórmula do perímetro, qual é a fórmula do voltímetro, tá? A questão é a seguinte, o que vocês precisam saber? O amperímetro ele tem que ser sempre ligado em série com o circuito, ok? O amperímetro ele mede a corrente elétrica, ok? Então o amperímetro, tá? O amperímetro ele mede a corrente elétrica, tá? E o voltímetro ele mede a voltagem, portanto tem que ser em paralelo. Então, o amperímetro em série e o voltímetro em paralelo. Tá? Por que isso? Bom, a corrente elétrica em série não é a mesma? É, né? Então, se eu colocar ele em série, eu vou medir a mesma corrente. E o voltímetro, né? A tensão em paralelo é a mesma, não é? Então eu coloco ele em paralelo também. Então pode olhar, ó. Aqui, ó, nesse exemplo, ó, vocês podem olhar que o voltímetro está em paralelo com o circuito, né? E o amperímetro está em série, ó. Ele passa por um em série, ok? Tá? Então é muito simples a gente trabalhar com amperímetro e voltímetro, tá? É basicamente as aulas anteriores, não muda, o raciocínio é o mesmo, tá? Então olha só. Determine no circuito a seguir as leituras do voltímetro, tá? Então, voltímetro e dos amperímetros A1, A2 e A3, né? Ou amperímetro 1, 2 e 3. Então vamos fazer o seguinte, tá? Primeiro passo, eu vou calcular qual é a corrente total do circuito. Né? Fazer aquele passo que a gente sempre fez. Então, para descobrir a corrente total, eu preciso saber do resistor equivalente da associação. Tá? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos resolver primeiro isso aqui. Tá? Vamos resolver esse aqui primeiro. Tá? Então, lembrando, né? Produto dividido pela soma. 600 dividido por 50, 12. Tá? Então aqui deu 12 ohms. E esse 12 que deu aqui, tá? 12 ele está em série com esse. Portanto, 8 mais 12, 20. Então eu sei que o resistor equivalente da associação é 20. Tá? Então, para descobrir agora a corrente total, eu vou pegar a tensão e dividir pelo resistor, não é isso? Então, 100 dividido por 20, 5 ampere. Ok? Bom, então eu sei que passam 5 ampere. Então, sai daqui 5 ampere. Aqui passam 5 ampere. Aí aqui se divide, junta. Quantos ampere passam aqui? 5. Né? Ó, sai 5 ampere. Tem que chegar 5 ampere. Tá? Então eu já vou colocar aqui embaixo. Né? Quanto vale a 1? 5 ampere. Ok? Certo? Bom, depois a gente vem para cá. Ó. Qual é a voltagem que está aqui? Lembram?
Como é que se calcula a voltagem? Ó, voltagem R vezes I. Portanto, 8 vezes 5, 40. Portanto, qual é a voltagem aqui? 40 volts. Então, mais uma que a gente já descobriu. Ó. Quanto vale o V? 40 volts. Ok? Bom, vamos lá, prosseguindo. Se aqui ficam 40 volts, quanto que resta para o circuito? Ó, a bateria fornece 100. Se ficou 40, sobram 60. E como aqui está em paralelo, é 60 em cima e 60 aqui embaixo, né? Ela se divide igualmente. Agora eu preciso calcular qual é a corrente aqui. Lembram? Corrente é tensão sobre o resistor. Então, 60 dividido por 20, 3 amperes. 60 dividido por 30, 2 amperes. Não é isso? Então, vamos lá. Qual é a corrente que passa no resistor no amperímetro 2? 3 amperes. E quanto passa no amperímetro 3? 2 amperes. Estão aqui as respostas. Perceberam que não é difícil? É a mesma coisa que a gente havia feito. A única diferença agora é que ele pede em determinados pontos quanto vale a corrente e quanto vale a voltagem, né? A DDP, a diferença de potencial. Okay? Então vocês viram que é bem tranquilo, tá? Esse conteúdo não é difícil, tá? É bem tranquilo mesmo, ok? Então vamos para o próximo. Então olhem só, no circuito da figura, a indicação do amperímetro A1 é 5 amperes. Bom, então cadê o aqui, ó? Aqui eu sei que já são 5 amperes. Ele forneceu isso, beleza. E aí ele quer saber a indicação do voltímetro. Ele quer saber quanto vale aqui embaixo, quantos volts passam nesse circuito. Bom, vamos lá. Olha só que bacana. A gente sabe que U é R vezes I. Então, se eu quiser saber a tensão total, eu preciso da corrente total, que eu já tenho, e do resistor equivalente. Então, se eu descobrir o resistor equivalente na sucessão, eu descubro quanto vale a tensão. E aí eu mato a charada aqui e sei quanto vale o voltímetro. Ok? Bom, então, o primeiro passo, eu vou resolver esses dois aqui, tá? Esses dois aqui, deixa eu fazer a conta. 1,5 produto pela soma dá 0,75. Então aqui dá 0,75. Tá? E agora esse cara, ele ficou em paralelo com o número 3. Ok? Então, 3 paralelo com 0,75. Isso aí vai dar 0,6. Tá? Ok? 0,6. Então ficou assim, ó. Tá? Vou desenhar aqui embaixo, ó. Ficou 0,4, 0,6. Aqui embaixo fica 1. Tá? Depois, olha, vai ficar 1 com 1, não é isso? Ó, 0,4 mais 0,6, né? Porque eles estão em série. E 1 dividido por 2, né? Porque lembram a nossa fórmula? R sobre N, o resistor é 1 e ele se repete 2 vezes, portanto 0,5. Então, vamos lá. O resistor equivalente é 0,5
e a corrente total é 5. Então, isso nos fornece um valor de 2,5 volts. Tá? Então, aqui passam 2,5 volts. Significa que a tensão no circuito vale 2,5. Então, vamos botar aqui embaixo de novo. Ó. A indicação do voltímetro, né? 2,5 volts. Okay? Depois, a indicação do amperímetro. Então, a gente precisa saber quanto vale a corrente que passa aqui pelo amperímetro 2. Certo? Bom, eu já sei que passam 5 amperes por tudo. Certo? Viu? Show? Então, olha só. Se são 2,5 volts, tá? Eu sei que aqui passam 2,5 volts e aqui também passam 2,5 volts por ser em paralelo, não é isso? Beleza, vamos lá. Bom, como é que eu calculo então a corrente? A corrente não é a voltagem dividido pelo resistor? 2,5 dividido por 1 dá 2,5 ampere. Tá? Então, o amperímetro 2 vale 2,5 ampere também. Certo? E agora ele quer saber a potência total dissipada. Bom, potência é tensão vezes a corrente. Não é isso? Então, a tensão é 2,5 e a corrente é 5. Isso aqui vai dar 12,5 watts. Então, a potência, 12,5 watts. Mais uma conta resolvida, tá? Então, vocês conseguem observar que não é tão difícil assim. Ok? Não é tão difícil assim. Beleza? Então, vamos para a próxima. Vamos lá. Olha só que bacana. Ai, Jesus. Então, vamos lá, olha só. Considere a montagem abaixo composta por 4 resistores iguais a R e uma fonte de tensão F, um medidor de corrente A, um medidor de tensão B e os fios de ligação. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou mudar um pouquinho esse desenho, tá? Para ver se vocês conseguem entender melhor. Então, vamos fazer o seguinte. Ó. Ele sai, aí aqui ó, ele vai para 2, ele abre. Então, ele sai e aí ele vai para 2. Ó, aí a corrente passa por um, por outro e por outro. Não é isso? Então, ele passa por 3, ó. Certo? E aí volta para um ponto. Tá? Portanto, ficaria assim esse desenho. Olha só que bacana. Bem mais fácil de vocês entenderem, ó. Vamos lá, ó. A corrente passa. Tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Ponto A. Aqui é o ponto B. Tá? Ou, melhor ainda, vamos fazer assim, ó. Aqui na bateria é o ponto A. Aqui é o ponto B. Aqui é o C e aqui é o D. Tá? Então, olha só. A corrente passa pelo ponto A. Chega até o ponto B, ó. Ponto B. Ok? Aí ele vai até o ponto C. Ó. Ponto C. E aí ele vai para o ponto D. Ok? Agora vamos lá. Ó. Ele vai do ponto A para o ponto B. Ó, do ponto B tem um até o ponto C. Ó. Do ponto B tem um até o ponto C. Todos valem R. Não é isso? Todos valem R. Tá? Aí depois, ó, do C até o D tem um amperímetro. Então, do C até o D tem um amperímetro. Ó. Aqui tem um amperímetro. Ok?
Ó, o medidor da corrente indica 8 ampere. Então, eu sei que aqui é 8 ampere. Tá? E aqui, ó, no segundo, ó, no primeiro, no segundo, tem o voltímetro. Então, aqui, ó, tem o voltímetro. Tá? Então, aqui tem um voltímetro. Vamos lá. E está marcando 2 volts. Ok? Show? Tranquilo aí o desenho? Qualquer coisa assista um vídeo com calma, não tem problema. Tá? Bom, então olha só. Agora começa a sacada. Olha só que bacana. Primeiro, vocês concordam que os resistores são iguais a R? Ó, a corrente é igual, né? A corrente aqui é igual aqui, porque estão em série. Então a corrente é igual. Se a corrente é igual, o resistor é igual. Vocês concordam que a tensão é igual também? Ó, U R vezes I. Né? Se tudo é igual, a voltagem também é igual. Ok? A voltagem também é igual. Não tem mistério. Conseguiram entender? Por ter em série esse circuito aqui em cima, essa parte, a corrente é igual a todos, portanto a resistência é igual também, logo a voltagem é igual. Beleza? Bom, então eu posso reescrever esse desenho assim, ó. Aqui. E. Certo? Aqui embaixo é R, aqui em cima são 3 R's. Concorda comigo? Ó? 1, 2, 3. 3 R's. Tá? Eu sei que são 6 volts aqui. Tá? Por que eu sei que são 6 volts? Ó? Lembram que no circuito em série, cada resistor pega um pouquinho de energia. Né? Então, eu somei. 2 mais 2 mais 2 são 6 volts. Então, aqui em cima são 6 volts. Certo? Tranquilo? Fechou até aí? Bom. Então, prosseguindo então adiante, né? Olha só. Esse pedaço aqui, ó, que eu desenhei agora, ele não está em paralelo? Está em paralelo, concordam? Se está em paralelo, qual é a voltagem aqui embaixo? Se em cima é 6, quanto que é aqui? 6 também. Hã? Ele está em paralelo, então se em cima vale 6 volts, embaixo também vale 6 volts. Não é isso? Então, olha só, ele não quer saber a potência. Potência é U vezes o I. O I, ele nos deu que é 8, né? Pode olhar que ele está aqui no final, ó. Ele passa por tudo e chega a um 8 ampere. Portanto, a corrente total é 8 ampere. Tá, mas qual é a tensão disso? Qual é a DDP? Quantos volts tem nesse circuito? 6, olha só. Né? Se estão em paralelo, em cima é 6, embaixo é 6. Agora 6 vezes 8, 48. Tá? Portanto, nesse aqui tem a alternativa, letra D. Tá? Tranquilo? Ok? Não sei se vocês perderam, mas qualquer coisa, assista um vídeo de novo com calma. E se permanecer a dúvida, é só entrar em contato através do Classroom. Ok? Vamos para o próximo. Nos não, né? Só tem um, né? No circuito a seguir, determine as indicações fornecidas pelos medidores, ambos ideais. Então ele quer saber a corrente do circuito e a voltagem. Se a gente olhar, ó, a gente vai abrir isso aqui. Isso aqui vai ficar assim, ó. 20, 30. Aí passa pelo amperímetro. 10. Certo? Sendo que aqui no 30
a gente tem o voltímetro. Não é isso aqui o desenho? Ó, a corrente foi, passou pelo de 20, passou pelo de 30, passou pelo amperímetro, passou pelo de 10. Ok? Fechou? Então, olha só. Primeiro eu vou saber, então, quanto vale a corrente, tá? Para saber a corrente Para saber a corrente total, eu preciso da tensão dividido pelo resistor equivalente. Bom, aqui é só somar, né? 20 com 30 com 10 vai dar 60, né? E a voltagem é 120, portanto eu sei que passam 2 ampere. Então, quanto marca o amperímetro? 2 ampere. Ok? Então, aqui passam 2 ampere, passam 2 ampere, passam 2 ampere. Certo? Agora, quer saber qual é a voltagem aqui? Para saber a voltagem, basta pegar o resistor e multiplicar pela corrente. Portanto, 30 vezes 2, 60 volts. Então, quanto marca aqui? 60 volts. Tá? Então, vocês conseguem perceber que não é difícil. É bem tranquilo, fácil. Tá? É basicamente a mesma coisa que a gente estava trabalhando anteriormente. Tá? Não tem mistério. Ok? Então, prosseguir. Tá? Se eu não me engano, são 14 exercícios. Vamos lá. Tá? Já que a gente não fiz aula Meet, né? Então, vamos lá. E mais um desenho louco, né? Vamos lá. Ó, a figura a seguir representa um circuito elétrico constituído por um voltímetro, um amperímetros ideais, 5 resistores e uma bateria. A bateria fornece tensão de 12 volts e o voltímetro registra 6. Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar desenhar isso aqui um pouquinho melhor, né? Para vocês não se perderem muito. Tá? Vamos lá. Então, ó, eu vou partir daqui, tá? Então aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, aqui é o ponto C, aqui é o ponto D e aqui é o ponto E. Ok? Vamos lá. Então, ponto A, ele vai até o ponto B e aí ele abre 3, né? Ó, ele abre em 1 e 2 e 3. Esqueçam o voltímetro por enquanto, tá? Então ele abre em 1, 2, 3. Então ele abriu em 1, 2, 3. Ok? Aí ele passa por um de 9 aqui embaixo, por um de 18 e por um de 9, tá? Eu vou fazer esse aqui, ó. Esse aqui é o 9, tá aqui. Esse aqui é o 18, tá aqui. E esse aqui é o 9, tá? Tranquilo? Então, esse aqui eu vou botar um pouquinho mais para o meio. Aqui é X, 9. Aqui é o Y, tá? Beleza? Então vamos lá. Ó. Sai do ponto A, chega ao ponto B, reparte em 3. Aí chega no ponto C, ó. O 18 e o 9 chegam no ponto C. Então, 18 e o 9 chegam no ponto C. Do ponto C até o ponto D, tem um resistor. Do ponto C até o ponto D, tem um resistor, né? Passa pelo amperímetro. Ok? Certo? Bom, aí do ponto B ao ponto D tem esse aqui. Tá? Então aqui, ó, a gente pode fazer o seguinte, ó. Vou fazer ele aqui, ó. Aqui é o ponto D, tá?
E aí, do ponto D ao ponto E, tem mais um que vale 1,5. Certo? Deixa eu só ver se não cortou aquele 1,5. Cortou. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui. Acho que eu consegui ajeitar para vocês e está aparecendo. Ok? Vamos lá. Tranquilo um pouquinho? Conseguiram entender? Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Ó, um circuito, um voltímetro, 5 resistores. Então tá ok. Então, vamos lá. Aí tem o amperímetro e aqui, ó, tem o voltímetro. Tá? Vamos lá. Ó, a bateria fornece tensão de 12 volts e o voltímetro registra 6 volts. Se tem 6 volts aqui, aqui também tem 6, né? Certo? Óbvio, né? Se lá em cima tem 6, aqui tem 6 também. Isso não tem mistério. Bom? Então, qual é a leitura feita no amperímetro? A gente tem que calcular qual é a corrente aqui, né? O amperímetro mede a corrente, então eu preciso calcular a corrente, tá? Então, primeiro passo, eu vou calcular o resistor equivalente. Eu só vou apagar essa figura porque a gente já escreveu ela aqui do lado, ok? E daí vai sobrar espaço para nós aqui trabalhar. Pronto. E a gente consegue trabalhar com espaço, beleza? Então, primeiro eu vou calcular, então, o resistor equivalente e depois a corrente total, que nem a gente havia feito antes. Então, vamos lá. Então, vamos desenhar aqui, ó. Esse aqui é o 3. Amperímetro. 1,5. 9 e emenda aqui. Bom, a gente vai resolver então agora o 9 e 18, produto pela soma, né? 9 vezes 18, 9 mais 18, tá? Vou deixar só montado a conta e aí vocês resolvem aí quanto é que dá, tá? Então, 9 e 18. Eu já fiz aqui uma planilha de Excel, né? Para facilitar a nossa vida. Então, eu sei que isso aqui dá 6. Tá? Então, aqui deu 6. Depois, em cima, ó, ele vem para em cima, que é 9, né? Porque aqui a gente vai somar. E aqui embaixo também é 9. E aí, 1,5. Ó, 9 com 9. Bom, o que a gente vai fazer então? Se são iguais, eu vou pegar o 9 e dividir por 2, né? Ó, R dividido por N. R é o resistor e N é quantas vezes ele aparece. Certo? Bom, quanto é que é 9 dividido por 2? 4,5. Portanto, o resistor equivalente é 6, não é isso? Então, o resistor equivalente da associação, 6 ohms. Beleza? Para descobrir, então, a corrente total, eu vou pegar a tensão total, que é 12, e dividir pelo resistor equivalente, que é 6. Por que é 12? Aqui, ó, ele fala que o circuito fornece 12 volts. Então, eu sei que tem 2 amperes. Bom? Então, agora, olha só que barbada. Vamos olhar aqui os desenhos que eu fiz há pouco. Ó. Aqui passam 2 amperes. Se aqui sai 2 amperes, ele vai se dividir. Como a resistência, os resistores são iguais, aqui vai 1 ampere
e aqui embaixo vai 1 ampere, não é isso? Ó, concordo comigo? Se os resistores são iguais, a corrente vai se dividir igualmente. Então, 1 ampere e 1 ampere. Então, aqui, ó, tá? Ele quer saber qual é a leitura feita no amperímetro aqui em cima. Bom, aqui a gente viu que desce 1 ampere e aqui em cima é 1 ampere também, não é? Então, se aqui estão em série, significa que a corrente é a mesma. Então, quanto passa no amperímetro? 1 ampere. Então, no amperímetro, vão passar 1 ampere. Ok? Certo? Depois, qual a diferença de potencial no resistor de 1,5? Bom, olhem só. Se entra 2 ampere e aí ele se divide um para cima e um para baixo, quanto tem que passar aqui de novo? 2 ampere. Porque eles vão se juntar, não é isso? Eles vão se juntar de novo. Então, como é que eu calculo agora a tensão? A tensão não é R vezes I? Portanto, 1,5 vezes 2, isso aqui não dá 3? Então, 3 volts. Olha que simples. Por fim, ele quer saber a potência dissipada pelo resistor entre X e Y. Vocês concordam que seria esse resistor aqui? Esse resistor aqui? Isso, né? Potência é o U vezes o I. Qual é a tensão aqui? Tá? Eu tinha feito, cadê? Não. Vamos usar uma fórmula bem mais simples. Daí não precisamos calcular a tensão. Tá? A gente não precisa calcular a tensão. Vamos calcular aqui. Ó. Potência é U. U também não. Ô, Jesusinho. Cadê as fórmulas que eu esqueci de cabeça agora? Jesus. R vezes I ao quadrado. Agora sim. R vezes I ao quadrado. Isto. Né? Porque o R eu já tenho, que é 9, e o I eu já tenho, que é 1. Né? Então isso aqui vai dar 9 volts. 9 volts não, né? Potência 9 watts. Tá? Acabei esquecendo a fórmula. Bom, tranquilo então, pessoal? Não é difícil, tá? Só é um pouco complicado e a gente tem que prestar atenção. Bom? Ok? Então, vamos lá. Vamos para o próximo. Olha só. No circuito esquematizado na figura, a alimentação é feita por uma pilha igual a 1,5 volts e resistência interna desprezível. Os medidores de corrente, amperímetro, e de tensão, voltímetro, são ideais. Nessa situação, as leituras do amperímetro e do voltímetro são, respectivamente. Bom, então olhem só. Essa aqui também não é difícil. Tá? Então vamos fazer o seguinte. Vamos ver qual é a corrente total. Tá? A gente precisa da corrente total e do voltímetro. Vamos resolver isso aí. Então, primeiro eu vou calcular o resistor equivalente. Tá? Vamos lá. O resistor equivalente aqui em cima é 6, não é isso? Tá? É 6, né? Deixa eu apagar aqui, vamos fazer de novo o desenho. Ó, ele sai, aí ele vem pelo de 3 e pelo de 3, que daí vai dar um só. Esse aqui é o de 12. 3 mais 3 eu já sei que é 6. E depois ele passa um apenas, que é o número 6. Ah, professor, mas ele está em paralelo, um embaixo do outro. Na verdade, esse aqui é o voltímetro. Ele não é uma resistência, então isso aqui está em série com o número 6. Ok? Então vamos lá.
Vamos lá. Soma pelo produto 6 vezes 12 dividido por 6 mais 12, né? Então, como eu já fiz aqui a planilha, 6 e 12 vai dar 4. Então, eu já sei que aqui dá 4, portanto, 10. Ok? Show? A corrente total vai ser a tensão total, 1,5, dividido pelo resistor equivalente, portanto, 0,15 ampere. Certo? Tá? A corrente total é 0,15 ampere. Bom? Aí vocês devem estar olhando, professor, está aqui, ó, 0,15 ampere. Achei a resposta. Não. Não é isso, porque 0,15 seria se o amperímetro tivesse aqui ou tivesse aqui. Então, cuidado. Certo? Fechou? Vamos lá. Então, eu sei que, olha só que bacana, ó, a corrente que está passando, tá? A corrente que está passando aqui, deixa eu mudar de cor, é 0,15 ampere. Certo? Então, através disso aqui, eu posso calcular qual é a voltagem que passa aqui. Ou qual é a voltagem que passa aqui. Certo? Ok? Vamos lá. Para saber a voltagem é R vezes I. Portanto, 4 vezes 0,15. Ok? 4 vezes 0,15, isso aqui vai dar 0,6 volts, né? Certo? Então, se aqui passam 0,6 volts, significa que aqui são 0,6 volts e aqui também 0,6 volts. É isso? Ó, o resistor número 4 é 0,6 volts, só que o resistor número 4 seria o resistor equivalente disso aqui. Portanto, 0,6 embaixo, 0,6 em cima. E agora a gente calcula a corrente em cima. Para calcular a corrente, basta pegar a voltagem e dividir pelo resistor, que é 3. Isso aqui vai dar 0,2, concorda comigo? Isso, né? 0,2. 0,2 ampere. Tá? Só que tem um detalhe. Ó. 0,2 ampere se fosse 6 volts. Tá? Só que vocês concordam comigo que esse resistor ele vai raptar um pouco, vai pegar para ele um pouco de energia, e esse aqui também vai pegar um pouco de energia? Bom, como os resistores são iguais, eles vão roubar a mesma quantidade igualmente. Então, se entram 6 aqui, tá? Se entram 6, esse cara vai pegar, deixa eu mudar de cor, 0,3 e aqui 0,3. Tá? Então, olha só, aqui é 0,2 para os dois daria. Mas como aqui não é 6 volts, é 0,3 volts, então a nossa corrente é 0,1 ampere. Então aqui passam 0,1 ampere. Tá? E aí, pela lógica, a gente já viu que é a letra B, né? Mas vamos conferir o resto. Bom, significa o que, então? Olhem só.
Tá? Se aqui passam 0,6 volts, quanto passa aqui? Ó, é só fazer, ó, 1,5 menos 0,6 vai dar 0,9. Então, eu sei que aqui passam 0,9 volts. Então, fechou realmente. Tranquilo? Tá? Então, de novo, né? Vamos fazer esse aqui que... Ó, embaixo passam 6,6, 0,6 volts. E em cima passam 0,6 volts também. Mas, como ele está em série e em série a tensão ela é dividida, né? Como os resistores são iguais, elas serão divididos iguais. Então, 0,3, 0,3. Ok? Tranquilo? Vamos para o próximo. Ó, mais um desenho daqueles, né? Isso aqui é fácil. Né? Dá para olhar que é bem tranquilinho. Tá? Vou fazer aqui do lado o desenho, depois eu vou apagar isso aqui, tá? Então, olha só. Só cuidado que a corrente ela sai do lado positivo. Ó. Pode olhar que aqui tem uma saída e aqui está reto. Ó. Então a corrente ela vai para cá. Tá? Então aqui é o ponto A. Ó, do ponto A aqui é o ponto B. Aqui é o ponto C e aqui é o ponto D. Tá? Vamos lá. Do ponto A ele vai para um resistor R3. Aí ele bifurca para o resistor R1, para o resistor R2. Aí ele passa pelo amperímetro e chega na bateria. Né? E no R3 tem um voltímetro. Certo? Pelo? Show? Ó, do A passa pelo resistor, chega no B. Então eu não botei, eu não botei aqui os pontos B. Aqui é o ponto C e aqui é o ponto D, tá? Então, olha só, do A passa por um resistor, chega no B. Aí ele abre para 2, chega no C, passa pelo amperímetro e volta para o D. Ok? Fácil, né? Então vamos lá. O circuito esquematizado na figura, duas pilhas idênticas fornecem força eletromotriz de 1,5. Então, ó, uma é 1,5, duas, 3 volts. Então, eu sei que a tensão total do circuito é 3 volts. Tá? Porque ó, são duas pilhas. Ó. Bom? E estão associados a 3 resistores. O R1 vale 1 ohm. Então, aqui 1 ohm. O R2 a gente não sabe. E o R3, 2 ohms também. Tá? Para a montagem, representa a leitura do amperímetro ideal é 1,2 ampere. Né? E o voltímetro colocado em paralelo com R3 é ideal. O valor da resistência do R2 e a leitura do voltímetro em volts são respectivamente. Bom, vamos lá, vamos começar a trabalhar. Deixa eu apagar isso aqui. Vou apagar aqui, que daí a gente tem um espaço a mais. Vamos lá. Então, primeiro, tá? Se eu quiser saber o valor da resistência, tá? Eu preciso saber qual é a voltagem aqui ou qual era a corrente. Tá? Mas vamos por parte, né? Se eu sei que aqui vale 1,2 ampere, vocês concordam comigo que aqui também vale 1,2 ampere? Vale, né? Porque ó, sai 1,2, aí ele passa pelo circuito e volta 1,2. Então aqui eu já posso descobrir a voltagem. Né? Porque a voltagem é R vezes I. Portanto, a voltagem vai ser 1 vezes 1,2. Tá?
Opa, tem um erro grave aqui, peraí. Eu inverti os valores, peraí. Eu inverti os valores aqui, ó. Aqui eu inverti os valores dos resistores, tá? Ok? Peraí. Ó, o R1 vale 1 ohm e o R2 a gente não sabe e o R3 vale 2 ohms, tá? Então a tensão vai no voltímetro, tá? É 2 vezes 1,2. Desculpa, tá? Então 2,4 volts. Ok? Então 2,4 volts a gente sabe que não é aqui e não é esses aqui. Ficou entre esses três aqui, né? A letra B não é e a letra D também não é. Bom. Tá? Então olhem só. Se eu sei que ficaram 2,4 volts no resistor 3, quanto passou para o próximo? Eram 3 volts, ficou 2,4 no primeiro, sobraram 0,6 volts. Então eu sei que aqui em cima passa 0,6 volts e aqui embaixo 0,6 volts também. Certo? Fácil, né? Tranquilo? Então, prosseguindo. Tá? Agora eu posso fazer o seguinte, ó. Como? Só ver o tamanho do vídeo. 900 MB. Vamos lá. Dá. Depois eu compacto. Então, recapitulando, né? 2,4 ficam no resistor 3 e 0,6 passam para os outros resistores, ok? Bom, agora eu vou calcular qual é a corrente aqui em cima, tá? Eu vou calcular a corrente aqui em cima. A corrente é a tensão dividido pelo resistor, 0,6 ampere, não é isso? Certo? Então, se aqui em cima passam 0,6 ampere, quantos ampere passam aqui embaixo? E aí? Ó, é 1,2. Se passam 0,6 em cima, 0,6 embaixo também. E agora a gente consegue descobrir o resistor. Tá? Porque, deixa eu tentar essa cor aqui. O resistor vai ser a tensão dividido pela corrente. Portanto, vale 1 ampere também. Portanto, a letra A. Então, letra A. Tranquilo? Certo, pessoal? Então, vamos para o próximo. O vídeo ele tá um pouquinho longo, mas não tem problema, né? Aí vocês conseguem pausar ele, enfim, tem 49 minutos, tá? Mas não tem problema. Vamos prosseguindo. Então, vamos para a questão 8. Essa questão é um pouquinho complicada, porque ele não fornece valores em si. Tá? Então, vamos fazer assim. Ó. Eu vou tentar fazer um pouquinho esse aqui maior. Deixa eu trocar a cor, fazer em preto. Ó. Ele sai, passa por um resistor de 0,25 R, passa pelo amperímetro, aí ele bifurca para 2 resistores, um de 3R, aí ele passa pelo um outro amperímetro, né? E aí ele se encontra com o outro resistor que vale R. Tá? Vamos lá. Ó. Passa pelo resistor de 0,25, passa pelo amperímetro A1, aí ele abre, né? Ó, aqui ele abriu,
Abriu para 2. Passa pelo de 3R, passa pelo amperímetro e segue o baile, né? Ok? Bom, aí ele quer saber qual é a corrente I1, né, e I2, ou seja, quanto que passam no amperímetro 1 e quanto que passam no amperímetro 2. Ok? Vamos lá. Primeiro passo, eu preciso saber qual é o resistor equivalente para descobrir a corrente total. Ok? Vamos lá. Esse aqui é 0,25R. Aí ele vai passar por esses dois. Como é que eu vou resolver isso? Olha que fácil. Produto dividido pela soma, não é isso? 3R ao quadrado dividido por 4R. R ao quadrado dividido por R simplifica, né? Então vai ficar 4/3 de R. Tá? 4/3 de R. Vamos lá. 4/3 de R. E já posso fazer para facilitar, né? 4 dividido por 3, se eu não me engano, é 0,75. Deixa eu só ver aqui, confirmar. 4 dividido por 3. Opa, eu inverti, né? É 3 dividido por 4. Aqui, ó. Show. Hoje tá complicado, né? Tô invertendo tudo, ó. É 3/4 de R, que é 0,75. Portanto, isso aqui, o resistor equivalente é 1R, ou simplesmente R. Tá? Então, o resistor equivalente é R. Tá? Para descobrir a corrente total, a gente vai pegar a tensão e dividir pelo resistor equivalente. Portanto, quanto vale a tensão? E. Quanto vale o resistor equivalente? R. Essa aqui é a corrente. Então, ó, qual é a corrente que passa aqui? E sobre R. Então, ó, 4,25 não, 4R não, não. Olha só o que aqui já apareceu para nós aqui, ó. A corrente que passa 1 E dividido por R. Pronto, já podemos até marcar. Pronto. Mas vamos continuar, né? Vamos ver se realmente faz sentido também, né? Bom, e agora, como é que a gente faz o resto? Simples, né? A gente precisa agora saber, se eu souber quantos volts passa em cima e embaixo, eu consigo descobrir a corrente que passa no perímetro 2. Ok? Vamos lá. Se passam E sobre R de corrente, né? A tensão vai ser R, 0,25 R, vezes o I. E sobre R, não é isso? R simplifica com R, portanto, qual é a tensão nesse aqui? 0,25 E. Certo? Bom, e qual é a tensão que passa para cá? Simples, é só fazer, ó. Quanto é que é E menos 0,25E? Né? Então, quanto é que é 1E menos 0,25? Não dá 0,75E? 0,75E. Isso é a voltagem em cada um. Tá? Bom, e como é que eu calculo a corrente? A corrente não é U sobre R? É, né? A corrente é U sobre R. Então, 0,75E dividido por 3R. Isso aqui vai dar 0,25E sobre R. Aqui. Então, está correto. Seria a letra E realmente. Tá? Todas essas questões eu tirei de vestibular e de Enem. Tá? Todas essas questões são de vestibulares e de Enem.
Tá? Tranquilo? Então, para vocês terem uma ideia como será cobrado no vestibular, né? E no Enem. O Enem agora, se não me engano, é em janeiro, fevereiro, né? Devido à pandemia, se eu não estou enganado. Tá? Mas, enfim. Então, podemos continuar, então. Vamos lá. Se estiverem cansados, pausem o vídeo, deem uma volta, tomem uma aguinha e voltem a assistir, ok? Não deixem a peteca cair, como se diz, né? Então vamos lá, vamos para o próximo. Então, olha só, uma bateria ideal, 1 amperímetro de resistência interna de 100 ohms e um resistor de resistência de 1400 ohms são ligados em série em um circuito inicialmente aberto pelos terminais A e B. Então tá aqui, ó, tá aberto. Quando os terminais A e B são conectados por um fio de resistência desprezível, então alguém conectou. Tá? Alguém conectou. Opa. Show. Tá certo. Ó, alguém conectou. Quando alguém conectou, fechando o circuito, se estabelece no amperímetro uma corrente de 1 miliampere, que é a mesma coisa que 0,001 ampere. Tá? Quando os terminais A e B são conectados por um resistor fechando o circuito, se estabelece uma outra corrente. Calcule a resistência desse resistor. Bom, se a gente quiser calcular a resistência, a gente precisa da tensão da bateria dividido pela corrente, não é isso? É, né? Então, com um fio desprezível, eu vou calcular qual é a tensão da bateria. A tensão é a resistência equivalente vezes a corrente. É isso? Bom, a corrente ele já forneceu, 0,001. E quanto vale o resistor equivalente? Soma, né? Não dá 1500? Portanto, isso aqui vai fornecer 1,5 volts. Só deixa eu confirmar se é 1,5. 1,5 volts. Tá? Então, eu já sei que a bateria fornece 1,5 volts. Certo? E agora? Vamos seguir, ó. Aí quando ele fecha o circuito, agora ele fechou o circuito, tá? Deixa eu botar outra cor, ó. Ele fechou o circuito com outro resistor e aí marcou 0,2 miliampere, que é a mesma coisa que 0,0002 ampere. Ok? Certo? Bom. Então vamos lá. Esse 1,5 volts aqui é a tensão, né, total da bateria. Só que a gente sabe que isso aqui está em série, né? Isso aqui eu nem desenho, mas dá para ver, ó. Passa a corrente pelo amperímetro, resistor, pelo fio e volta. Então o que acontece? Cada resistência vai absorver um pouquinho de energia. Ok? Certo? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Então, se eu quiser saber a tensão, eu vou pegar o resistor e multiplicar pela corrente. Então, 100 vezes 0,0002. Tá? Isso aqui vai dar 0,00. Tem um zero a mais. 0,02. Isso? Isto. Depois, eu vou fazer a mesma conta agora para o resistor de 1400. A corrente é a mesma, 0,0002. Isso aqui vai dar 0,28 volts. Tá?
Agora eu consigo descobrir o resistor. Eu vou pegar a tensão que falta dividido pela corrente. Né? A corrente 0,0002. Qual é a tensão que falta? Vamos ver. 1,5 menos 0,02 menos 0,28. 28. Isso aqui sobraram ainda 1,2 volts. Então, 1,2 volts dividido por 0,0002 vai dar 6.000 ohms ou 6 kilo ohms. Tá? Tranquilo? Espero que vocês estejam conseguindo entender o conteúdo, tá? Se não, assistam o vídeo de novo. Se for o caso, dê uma pesquisada na internet, né? E se ainda assim não conseguirem entender, podem enviar mensagem e dentro do possível eu respondo. Certo? Vamos lá. Bom, certo estudante dispõe de um voltímetro e de um amperímetro, ambos ideais, e um gerador elétrico, né, uma pilha, de resistência interna 4,5 e de uma lâmpada incandescente com as seguintes especificações. 1 watts, né, que é a potência, e 9 volts, que é a tensão. Para que esses dispositivos sejam associados corretamente, proporcionando à lâmpada o maior brilho possível sem queimá-la, o esquema que deverá ser utilizado é ilustrado na figura 1, 2 e 3, ou 3, né? E a força eletromotriz do gerador deverá ser, então, primeiro passo. Vamos ver qual figura se encaixa. Vamos ver esse aqui, ó. O amperímetro está em série, ok. Só que o voltímetro está em série. Não, o voltímetro não pode estar em série. Então a figura 1 não é. Não é. Tá? Depois, o voltímetro está em paralelo, ok. E o amperímetro está em série. Então, essa aqui pode ser. Vamos ver a figura 3. O amperímetro está em paralelo e o voltímetro está em série. Não, não pode. Então, a figura 3 também não é. Então, olha só que bacana. Né? Sobraram entre B e C. Então, agora a gente vai calcular, então, nós temos que calcular a tensão, que é R vezes I. Tá? Bom, então o primeiro passo que eu vou fazer, tá, é descobrir qual é a resistência da lâmpada. Então, a resistência da lâmpada é potência dividido pela tensão. Então, 1 dividido por 9. Isso aqui vai dar 0,1111, tá? Vários 1. Tá? Eu vou colocar 4. Só 4. 0,1111. Tá? Bom. Isso é resistência da lâmpada. Mas aqui, ó, a pilha não tem uma resistência de 4,5? Tá? Opa, tem um baita de um erro aqui. Estou dizendo que hoje está complicado. Cadê a minha tabelinha de fórmula? Tá aqui. Eu fui trabalhar sem as fórmulas, muita fórmula. Tá errado, não é P ou I. A resistência é U ao quadrado por P, se eu não me engano. P. U ao quadrado sobre P. E, portanto, 9 ao quadrado dividido por 1. Isso aqui vai dar 81 ohms. Eu já estava calculando a corrente, pessoal. Estava lá na frente já. Bom, então a lâmpada tem 81 ohms de resistência. Com 4,5 da lâmpada, então 81
mais 4,5 da bateria, né? Isso que vai dar 85,5 ohms. Ok? Tá? Então, vamos lá. Agora sim, para calcular a corrente, eu posso pegar a potência e dividir pela tensão. Tá? Ok? Por que eu estou calculando a resistência e a corrente? Está aqui, ó, eu quero saber o R, que eu já achei, que é 25,5, e agora falta calcular a corrente. Ó. Tá? Então, a potência é 1 dividido por 9. 1 dividido por 9 vai dar 0,1111. Tá? E aí eu multiplico por 0,1111. Isso aqui vai dar, se eu não me engano, 9,49 volts. Se a gente analisar, fecha os 9,5. Tá? Tranquilo? Ok? Então, vamos indo. Vamos lá, que falta pouco. Então, vamos para o próximo. Bom, essa aqui é rapidão. Vocês vão ver. Ó. Calcule a corrente no amperímetro A. Tá? Então, o primeiro passo para calcular a corrente, vocês estão vendo que aqui é a corrente total, né? Ó, não tem mais nada. Então, aqui ó, eu preciso da corrente total. Então, vai ser a tensão total pelo resistor equivalente. A tensão total é 10. O resistor equivalente, vamos lá, ó. 2 dividido por 2 é 1. Com 1, 2. Então, o resistor equivalente é 2, portanto, 5 volts. Letra C. Olha só que fácil. Tá? Tranquilo? Então, eu preciso calcular a corrente total. Eu vou pegar a tensão total dividido pelo resistor equivalente. Ó, 2 dividido por 2, né? O resistor vale 2 e ele se repete 2 vezes, dá 1. Fica em série com esse outro resistor que é 1. 1 mais 1, 2. 10 dividido por 2, 5.